Tenho 20 e poucos anos e não voi parar aqui. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna Garbosa. Aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu espero que você já esteja com o seu café na mão. Inclusive, deixa eu contar pra vocês, esse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô num intercâmbio aqui no Canadá. Preciso mostrar isso pra vocês. Meu tripé, vulgo uma cadeira, cafezinho. Eu vou deixar do lado também aqui a minha rede vizinha. Lá eu posto bastante coisa também sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E nos meus stories eu compartilho uma rotina de uma pessoa que também tá no processo de desenvolvimento. Então eu tenho certeza que você vai adorar me acompanhar por lá. Chega de enrolação, né? Bora pro vídeo. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu já estou muito longe de onde eu comecei. A gente entra na época dos 20 anos, 20, 25, nessa época mais ou menos. A gente se depara com muitas coisas na nossa vida. Muitas responsabilidades, muitas coisas novas, muitas coisas acontecendo. E eu quero compartilhar com vocês porque eu também tô nesse processo, eu também tô nessa crise dos 20. Eu ainda não tenho a chave, a solução para tudo que a gente pode fazer nessa vida. Eu tenho percebido algumas coisas que elas funcionam mais que outras. E aí hoje eu quero passar 3 diquinhas super importantes que pra mim eu percebo que faz muita diferença. Pode ajudar você também. A primeira coisa é você levar a sério os teus sonhos. Quando a gente chega na casa dos 20, a gente tem vontade de fazer muita coisa. A gente tem vontade de colocar um negócio, a gente tem vontade de começar a trabalhar num lugar diferente, a gente tem vontade de implementar algo novo. Mas ter clareza do que exatamente você quer, ou tentar buscar isso da melhor forma possível, vai te ajudar muito. E quando você já tem essa ideia, quando você já sabe mais ou menos o que você quer, que você leve a sério esse teu sonho. Eu vejo bastante gente, por exemplo, da minha idade, querendo começar a empreender, querendo começar a colocar um negócio, ou querendo até mesmo começar no digital, começar na internet, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fico com alguns questionamentos e eu digo isso até por mim mesma, que eu percebo de mim mesma. Muitas vezes eu acho mais fácil priorizar as coisas dos outros do que necessariamente a minha. Muitas vezes eu acabo fazendo para outras pessoas e quando chega para mim, eu acabo deixando para depois. É como se eu não levasse tão a sério. E depois que eu comecei a perceber isso e fazer diferente, levar a sério os meus sonhos, cumprir o compromisso comigo mesma, o teu sonho ele é tão importante quanto qualquer outro. Se você tem vontade de colocar um negócio, se você tem vontade de implementar algo novo, independente do que você tenha vontade, se você tem vontade de fazer uma ação, leve a sério a tua vontade. Se você falou que dia seguinte você vai acordar às 7h30 da manhã, comprometa-se com você mesmo. Porque que se você tivesse um trabalho, uma reunião, um compromisso às 7h30, você com certeza se levantaria e não chegaria atrasado. Agora, se é com você, você fica deixando o despertador para depois, você coloca mais 5 minutos, você acaba dormindo uma hora a mais. Quando a gente não se compromete com a gente mesmo, a gente quebra a nossa própria confiança. E se a gente não confia na gente mesmo, como é que a gente vai levar os nossos sonhos? A gente precisa ter uma credibilidade com nós mesmos. As nossas tarefas são tão importantes quanto de qualquer outra pessoa. Então, se você se comprometeu para ler uma página, para ler um parágrafo, leia aquilo que você se comprometeu. Se você se comprometeu que você iria sentar e ficar 10 minutos sem fazer nada, pois se comprometa e fique sentado 10 minutos sem fazer nada. Os compromissos que você assume com você mesmo moldam a forma como você se enxerga, a forma como você se respeita. E isso tem uma influência muito grande nas pessoas que estão de fora, porque se você não se respeita, por que as outras pessoas iriam te respeitar? E juntamente com você fazer as coisas que você se compromete e levar a sério os teus sonhos, a gente entra no acredite no teu potencial. Se você não olhar para você e começar a acreditar que você tem potencial, que você consegue fazer tal coisa, ninguém vai. Não existe coisa mais horrível nesse mundo do que uma pessoa que você claramente vê que a pessoa tem um potencial, mas a pessoa em si não consegue enxergar isso. Por ser muito crítica, por estar com uma autoestima extremamente baixa, por ser muito rígida. E aí a pessoa fica se colocando para baixo a todo momento. Se você se coloca para baixo, você vai ir para baixo. Consequentemente, não existe ninguém na face da terra que vai te puxar para cima. A única pessoa que tem a capacidade de fazer alguma mudança na tua vida é você mesmo. E isso é muito importante porque abre palco pra gente falar que no mundo nem todo mundo vai apoiar a gente. E aí a gente vai chegar a algum momento que a gente vai se deparar na frente de uma pessoa que vai duvidar do nosso potencial. E se a gente não souber do que a gente é capaz, de como a gente é capaz, de até onde a gente vai deixar que as outras pessoas coloquem limites ou que rotulem a gente por o que elas acham?
Até porque se alguém virar pra você e falar que você é uma pessoa chata, você vai acreditar que você é uma pessoa chata? Por isso que é muito importante você acreditar no potencial que você tem, permitir-se ser iniciante. Quando a gente está começando algo novo, é normal e é esperado que a gente não vai conseguir fazer as coisas com excelência, que a gente não vai ser bom de primeira, e tá tudo bem. É você ter essa mentalidade de que tudo bem você começar alguma coisa nova, você tá no começo, você tá aprendendo. A forma como você lida com você mesmo, a forma como você se acolhe ou se critica, interfere totalmente na forma como você se comporta, como você se impõe e, consequentemente, como as pessoas interagem e a forma como essa interação ela se espelha em você. Vocês podem perceber que todas essas três coisas que eu tô falando, elas se interligam e elas fazem parte, uma completa a outra. A última coisa é justamente essa: nunca pare de aprender. Tudo bem você começar, é importante que você comece, é errando que a gente aprende. Agora a gente tá nessa fase da vida, essa fase da vida é a fase que a gente mais vai começar a experimentar. É a fase que a gente vai colocar as coisas na prática, que a gente vai errar mesmo. A gente tem tempo, em teoria. Então, a gente vai errar e é importante que a gente erra, que a gente aprenda, que a gente olhe para o que a gente errou e para que a gente possa fazer diferente. Mas que a gente não pare em momento nenhum de aprender, de se atualizar. É isso que vai te diferenciar, que vai te fazer você sair do raso. O teu estudo não é só para você saber sobre as coisas ou qualquer coisa do gênero. É para você ter ideias, é para você ter repertório. Até porque se você está numa posição na qual você ainda não sabe exatamente as coisas, o que você gosta, o que você não gosta, eu digo por mim mesma. Quando eu estava numa posição que eu não sabia exatamente se eu estava gostando disso, se eu estava gostando daquilo, se eu queria aquele outro, estudar abre a nossa mente. Faz com que a gente tenha contato com coisas e possivelmente descubra uma paixão que a gente não sabia que tinha. Eu vou te dar um teminha de casa para você fazer nos próximos dias, e aí depois você me conta como é que foi a tua experiência. O teu tema vai ser basicamente o seguinte: nesses próximos 7 dias, você vai escolher 3 tarefas principais que você gostaria de fazer todos os dias, um dia sim, um dia não, e você vai se comprometer com você mesmo que você vai fazer essa atividade. Além disso, eu gostaria que você pensasse criticamente na forma como você está se enxergando e como você está se colocando para fazer essa atividade. Se você tem sido muito crítico com você, se você tem cumprido exatamente com a responsabilidade que você assumiu com você mesmo. O segundo é você pegar uma folha e anotar todos os teus objetivos que você gostaria de fazer para daqui a 2, 5 anos e o que você pode fazer por dia para chegar mais próximo desse teu objetivo. E se você ainda não tem esses objetivos, eu gostaria que você listasse no máximo 3 coisas que você gosta de fazer e você fosse pesquisar mais a fundo sobre essas coisas. Pode ser vídeos no YouTube, pode ser livros, fazer leituras com o intuito de abrir a tua mente, poder expandir para que você possa aumentar o teu repertório nesse meio que você gosta. Faz isso nos próximos dias e depois volta aqui nesse vídeo e me conta como é que foi a tua experiência. O meu intuito aqui é poder, através do meu ponto de vista, poder tentar ajudar outras pessoas juntamente com o meu ponto de vista. Até porque eu acredito que quando a gente une vários pontos de vista, a gente tem uma conversa muito rica. Então, por isso eu convido você para se sentir totalmente livre e à vontade em comentar nesse vídeo o que você achou dele, se você tem um ponto de vista diferente, se você tem alguma lição que nessa trajetória dos seus 20 e poucos anos, 30 e pouco, 40 e poucos, qualquer que seja a tua idade, ou até se você for mais novo do que 20 anos, se você já aprendeu alguma lição, eu acho que a idade ela é só um número. A gente aprende muito com as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, do que a gente tenta extrair do nosso dia a dia, das nossas experiências. Então, se você tiver um ponto de vista e você quiser compartilhar aqui nos comentários, sinta-se mais do que à vontade. Se você tiver ideias de conteúdos, de assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui no perfil, comenta também que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Espero que você tenha gostado desse nosso devaneio, espero que eu possa ter te ajudado e agregado alguma coisa no teu dia. Aqui no perfil também tem outros vídeos sobre outros assuntos. Se você quiser assistir, eu vou deixar eles aqui. E é isso aí. Beijo e até o próximo conteúdo.